processos. Rodando a maneira que você já experienciou, o que você acredita que é o maior limitador de comunicação dentro das corporações, né? É a falta de entendimento, é a falta de interesse em se comunicar. Do seu ponto de vista, o que impede mais essa assertividade no processo? Nossa, é uma pergunta muito boa essa. Eu acredito que talvez a causa raiz, acho que tem muitos sintomas, mas a causa raiz é a falta da escuta ativa. Acho que a gente está muito ansioso para falar e a gente não tem paciência para escutar. Porque muitas vezes o mais importante não está sendo dito da boca para fora, mas ele está sendo dito no ambiente, no corporal. Existem muitas dimensões, a comunicação tem muitas dimensões. A gente tem a vocal, a gente tem a verbal, a gente tem a dimensão visual, a gente tem a corporal. Mas muitas vezes aquilo que não está sendo dito é o mais importante. As pessoas, por isso que a gente fala sobre essa questão também do autoconhecimento. As pessoas estão muito aceleradas. E essa aceleração não nos permite escutar. É como se eu estivesse ouvindo você falar aqui e meu cérebro está, o que eu vou responder? Eu tenho sido muito intencional, principalmente depois de começar a estudar sobre comunicação, eu vou escutar o que você tem a dizer até o final. Quando você finalizar, eu vou deixar que o meu cérebro faça o trabalho brilhante que ele sabe fazer muito bem, de capturar aquilo que eu tenho no meu repertório, organizar segundo as estruturas mentais que eu já tenho treinado, e então eu vou liberar a minha resposta. Mesmo no improviso, porque dá para se preparar para o improviso. Então assim, mas eu preciso escutar o que você está dizendo. Eu preciso escutar as entrelinhas do que você está me trazendo. Eu preciso prestar atenção nas nuances da sua linguagem corporal enquanto você expressa uma palavra. E o quanto uma frase para você talvez tenha muito mais peso do que para mim. Uma história tem muito mais peso do que para mim. Quando eu começo a escutar, eu me conecto com as pessoas. E sem conexão não tem engajamento. Tem muitas empresas que perdem milhões por retrabalho, por falha de comunicação, porque uma informação foi passada de maneira errada, muitas vezes porque não se escutou, aí vira aquele telefone sem fio. Eu falo uma coisa, você vai passar para outra pessoa de uma forma diferente, por quê? Porque é uma velocidade para fazer acontecer, mas não fazer acontecer com excelência. Então, eu acredito que a falta da escuta, isso em todos os aspectos. Quando a gente para de escutar o mercado, quando a gente para de escutar o nosso sócio, quando a gente para de escutar o nosso colaborador, quando a gente para de escutar o nosso cliente. Quando a gente não escuta o nosso cliente, a gente acha que sabe o que ele quer. Mas às vezes a gente não está fazendo aquilo que ele precisa. Às vezes a gente no marketing fala sobre a percepção de valor. Não adianta eu ter uma entrega se eu não tenho uma percepção de valor por parte do cliente. Isso é o quê? Escutá-lo. Porque a habilidade de escutatória, a primeira vez que eu ouvi isso foi num poema do Rubem Alves, que ele fala que pra gente escutar lá fora, a gente tem que ter o silêncio dentro. A gente precisa quietar a nossa alma pra gente poder escutar o que tá acontecendo lá fora. Porque senão, eu tô cheio das minhas certezas. Eu tô cheio dos meus achismos. Eu tô cheio dos meus vieses. A gente é cheio de viés. Nosso cérebro coloca armadilha o tempo todo. Viés da confirmação, viés da sobrevivência. O tempo todo. A gente vai interpretar os dados, a gente não escuta os dados. A gente simplesmente quer encontrar alguma coisa que valide aquilo que nós já achamos. A gente traz uma hipótese e a gente tenta forçar o dado para que ele valide a nossa hipótese. Não. A gente precisa criar uma hipótese. Primeiro fazer perguntas corretas. Criar uma hipótese e procurar os dados que podem refutar a minha hipótese. Ou seja, eu preciso escutar os dados. Eu preciso escutar mais. E a escutatória, eu fiz um curso com o Thomas Brier, maior nome de escutatória do país. E ele fala que a escutatória é a habilidade de escutar e a habilidade de se fazer ser escutada. Só que eu só posso me fazer ser escutada quando eu entendo qual é a mensagem que eu tenho que codificar para que o outro consiga compreender. Só que eu só consigo fazer isso depois que eu escuto. Porque se eu só falar, eu vou falar aquilo que o meu cérebro animal vai estar reagindo.
simplesmente. E nós temos 3 tendências naturais: fight, flight or freeze. A gente flight, a gente foge; a gente fight, a gente luta; ou a gente congela. E se nós não formos intencionais no nosso domínio da nossa comunicação, a gente vai ser animal. Ou a gente vai fugir, ou a gente vai atacar, ou a gente vai congelar.